11. Eu sou Julie, 24. Thiago, 36. Bianca, 5. Du, 11. E hoje a gente vai falar sobre o cortiço. Aloysio de Azevedo, o escritor de Cortiço, viveu entre 1857 e 1913, um período marcado de repletas mudanças. Inclusive, as mazelas sociais da Aloysio de Azevedo inaugurou o naturalismo brasileiro, e a sua especialidade era falar sobre os aglomerados humanos, assim como na sua obra retratada no Cortiço. A história do cortiço se passa no Brasil, no Rio de Janeiro. A história, ou cortiço, começa com a saga de João Romão, onde ele fazia de tudo para poder enriquecer. Ele explorava os seus empregados, ele acumulava capital e também furtava para poder conseguir atingir seus objetivos. João Romão é o dono do cortiço, que é sua amante é Bertoleza, que ajuda de domingo a domingo, trabalhando sem descanso. Ele também é dono da taverna e da pedreira. Em oposição a João Romão, surge Miranda. João Romão, bem estabelecido, cria uma disputa acirrada com o taverneiro, porque quer um pedaço de terra para aumentar seu quintal. E como não houve esse consenso, os dois rompem provisoriamente as relações. Por ele possuir muita inveja de Miranda, que tinha uma condição social muito mais elevada, ele trabalha arduosamente e passa por privações para enriquecer mais que seu oponente. Um fato, entanto, muda a perspectiva do dono cortiço. Quando Miranda recebe o título de barão, João Romão entende que não basta ganhar dinheiro, é necessário também que ostentar a sua posição social reconhecida. Frequentar ambientes requintados, adquirir roupas finas, ir ao teatro, ler romance. No cortiço, existem os moradores com menor ambição financeira, destacando-se Rita Baiana e Capoeira Firmo, Jerônimo e Piedade. Um exemplo de como o romance procura demonstrar a má influência do meio sobre o homem é o caso do português Jerônimo, que tem uma vida exemplar até cair nas graças da mulata Rita Baiana. Opera-se uma transformação no português trabalhador que muda todos os seus atos. A relação entre Miranda e João Romão melhora quando o comerciante recebe o título de barão e passa a ter superioridade garantida sobre o oponente. Para imitar as conquistas do rival, João Romão promove várias mudanças na estalagem que agora ostenta ares aristocráticos. O dono do cortiço aproxima-se da família de Miranda e pede a mão da filha do comerciante em casamento. No entanto, o empecilho representado por Bertoleza, que percebendo as manobras de Romão para se livrar dela, exige usufruir os bens acumulados a seu lado. Livre da amante que atrapalha seus planos de ascensão social, Romão denuncia os seus donos como escrava fugida. Em um gesto de desprezo, prestes a ser capturada, Bertoleza comete suicídio, deixando caminho livre para casamento de Romão. O Cortiço foi e ainda é uma obra obrigatória da FUVEST. Então é muito importante a gente entender sobre o contexto histórico e também sobre a narrativa dele, além das figuras de... As principais figuras de linguagem no livro O Cortiço são prosopopeia e animalização. O Cortiço, por ser uma obra naturalista, ele vai trazer os personagens animalizados, trazendo mais os personagens sem filtro, como o ser humano realmente é. O que é pente? Toda narrativa se baseia no pente: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. E os personagens primários? O personagem principal dessa história é o Cortiço. Ele nasce, cresce, morre, tem inúmeras intrigas e diversos personagens dentro. Como o João Romão, que é um português super ambicioso, que herdou uma pequena venda e faz de tudo, o mínimo possível para poder gastar o dinheiro e poder conseguir mais coisas. Também temos o Jerônimo. Ele é um trabalhador honesto, é um homem casado com Piedade de Jesus e tem uma filha, a quem ele dedica uma educação enorme. E os personagens secundários? Já citado anteriormente, faz parte de um dos personagens secundários. Ele é casado com Dona Estela. Só que Dona Estela trai ele o tempo todo e é uma burguesa fútil e infiel. Nessa obra, o narrador é na terceira pessoa e tem a onisciência seletiva, demonstrada com o personagem João Romão. O tempo é cronológico e há uma linearidade na sequência de acontecimentos e passagens bem marcadas. O espaço é urbano e quase todas as ações acontecem dentro do cortiço.
A história se passa anterior a uma abolição da escravidão, mas ainda por volta do século XIX. Explodiu o computador. O naturalismo iniciou-se na segunda metade do século XIX e se estendeu até o século XX. Na França, Ele manifestou-se tanto no lado artístico, como teatro, artes plásticas, quanto na literatura, com uma visão contrária ao romantismo. A ideia deles era derrubar o que o romantismo pregava, toda aquela de perfeição. Então eles queriam tratar os assuntos de uma forma mais real e falar de fato o que as pessoas viviam. Em suas obras, os escritores naturalistas faziam críticas sociais contra a injustiça e a opressão. como isso cai no vestibular? Relacione os trechos da obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, às características realistas naturalistas seguintes que predominam nesses trechos e, a seguir, marque a alternativa correta. 1. Detalhismo. 2. Crítica ao capitalismo selvagem. 3. Força do sexo. Possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações, dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estepe cheio de palha. Isso é claramente uma crítica ao capitalismo selvagem, uma vez que fala sobre o delírio de enriquecer e afrontas. Então a gente pode colocar essa alternativa como a D. A 2. Era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas de fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. A gente pode relacionar esse trecho com a força do sexo. Uma vez que tá falando sobre a ardência do meio-dia, ela era o calor vermelho, tudo isso se relaciona ao sexo. E seu tipo baixote, socado, de cabelos à escovinha, a barba sempre boa por fazer, era um pobre diabo caminhando para os 70 anos, antipático, muito macilento. A gente repara como ele descreve e detalha o personagem, falando do seu tipo baixo, socado, do tipo do cabelo e até mesmo a idade. Então esse é o detalhismo. Ficou 2, 3 e 1. A alternativa correta seria a letra D. Você recomendaria? Sim! Porque é uma obra naturalista E que cai no vestibular. e tem muitos detalhes. É uma história muito interessante. Muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.